Há momentos na vida em que algo dentro de nós parece se apagar. Não é exatamente dor, é um vazio silencioso que pesa. Uma espécie de desencantamento que rouba a cor das coisas, que paralisa a ação, que faz a imaginação murchar. E quanto mais precisamos de força para sair desse buraco emocional, é esse o momento em que nos sentimos mais fracos para lidar com os desafios que se acumulam. E é sobre isso que eu, Roberta Rodrigues Alves Torres, psicóloga e sexóloga, desejo refletir com você neste vídeo de hoje. E esse vazio tem muitos nomes na psicologia, na filosofia, na literatura, mas um autor alemão, Michel Ende, encontrou uma imagem perfeita para falar disso. O nada. O nada é aquilo que cresce quando a vida perde o sentido, quando a esperança se dissolve, quando a imaginação, essa força que nos permite criar caminhos, reinventar destinos, imaginar saídas, se apaga. Heidegger chamaria isso de angústia existencial, Sartre de vazio interior, Nietzsche de niilismo. Mas Michel Ende deu força a esse fenômeno, um vazio que avança, devora, dissolve, apaga. E é aqui que eu entro com o livro que Ende escreveu, A História Sem Fim. À primeira vista, parece uma história infanto-juvenil, mas para quem busca autoconhecimento, ele é um mapa simbólico do mundo interno, um convite para atravessar o deserto emocional, enfrentar as sombras, reencontrar sentido e voltar transformado. Então essa é a hora de você salvar esse vídeo para poder rever numa hora em que a sensação do vazio te toma, ou encaminhar para pessoas que estão passando por esse sofrimento. A história do livro começa com Bastian, um menino triste, isolado, que sofreu perdas e carrega dentro de si dores que ele não sabe nomear. Aí ele vai numa livraria e lá lhe é oferecido um livro que na verdade é um livro mágico. Quando ele recebe, ele escuta da pessoa: você deveria ler esse livro. E ele leva para casa e começa essa leitura. E lá ele descobre que ali tem um livro maravilhoso, misterioso, dá curiosidade de ler. E quando ele vai lendo, ele descobre fantasia. Fantasia é o nome de um lugar, de um mundo que está desaparecendo. E esse mundo está sendo devorado pelo nada. O nada começa a crescer e se espalhar por esse mundo. E é aqui que eu vou te contar um segredo. É o primeiro símbolo que o livro vai revelando. O mundo de fantasia, esse lugar, ele representa o inconsciente humano. Fantasia, então, é um território dos símbolos, dos sonhos, dos medos, dos desejos, das partes de nós mesmos que não estão cabendo mais na vida cotidiana. É um espaço onde os arquétipos, que segundo a teoria de Carl Gustav Jung, são símbolos e uma imagem que estão enraizadas no inconsciente coletivo da humanidade. E ali, esses arquétipos ganham formas nas figuras dos personagens do livro. Então lá, por exemplo, nós temos Atreio, o herói interior, a imperatriz criança, que é o self, o sentido profundo de uma busca. Falcor, a esperança. Morla, a apatia. Gmork, a sombra,
o desespero, o cinismo que nos convence de que nada vale a pena. E é por isso que Bastian recebe Aurim, o amuleto da Imperatriz Criança, que é entregue a ele. E esse amuleto é tão simbólico que carrega em si um lema: faça o que quiser. Só que isso não significa faça qualquer coisa. Esse amuleto também realiza desejos, só que ele tem um preço. Cada desejo que for formulado, uma memória do mundo real da vida da pessoa que estiver executando esse desejo será apagado. Para realizar ali, para a princípio salvar fantasia do nada, na verdade, mais ele vai se afastar de quem ele é realmente. Ele cria, então, versões grandiosas sobre ele mesmo e tem os seus desejos atendidos, mas ele vai perdendo a sua identidade. Ele se torna poderoso, mas vazio. Ele se torna criador, mas sem raízes. E é assim que o inconsciente funciona quando ele não é integrado. Ele fica preso a um conceito de identidade idealizado. Ele nos seduz, nos infla, nos confunde, nos fragmenta. Na verdade, quando está escrito ali, faça o que você quiser, significa descubra o seu querer verdadeiro. O querer nasce da alma, não do ego. O querer está relacionado àquilo que constrói e não ao que destrói. O querer é aquele algo que cura, que nos faz nos sentir bem com a gente, e não aquilo que anestesia. Mas para descobrir esse querer, Bastian acaba tocando no fundo do poço. Na verdade, ele vai perdendo todas as suas memórias. Ele está ali com Mork por perto, que é a sombra que sussurra o tempo todo, que nada tem sentido. Ele precisa encarar o nada, que vai crescendo enquanto a imaginação vai morrendo. E quando tudo parece perdido, ele se depara com uma sensação, ele percebe que ele tem apenas uma única memória, a lembrança do seu pai, que significa a lembrança do amor, a lembrança da vida real que ele estava perdendo nessa vivência da imaginação. E vai ser esta lembrança que o vai fazer se conectar novamente com a vida real. Então isso o traz de volta. Essa lembrança o reconecta com quem ele é. Então essa é a lembrança que salva. Quando Bastian volta ao mundo real, ele encontra o pai e corre para abraçá-lo e chorar nos braços dele. E esse choro é que dá para ele a sensação de que algo mudou no seu interno. É o momento em que ele integra fantasia e realidade, dor e coragem, imaginação e vida. É o momento em que ele deixa de fugir para dentro e começa a viver para fora, no mundo externo. É o momento em que ele se torna o protagonista da própria vida. E é aqui que o livro revela uma mensagem muito importante. A história sem fim parece uma metáfora de um processo terapêutico, porque esse processo acontece exatamente assim. Entrar na fantasia, que é o mundo interno, enfrentar sombras, ilusões, medos, desejos, máscaras, memórias, dores, perder-se um pouco e aí poder se reencontrar, descobrir de verdade qual é o verdadeiro querer e poder voltar ao mundo real com este entendimento transformado. A terapia é a travessia, o terapeuta é o guia, mas o herói da sua história sempre vai ser você.
O livro sugere que ele sempre vai encontrar um novo leitor, porque todos nós, em algum momento de nossas vidas, iremos atravessar fantasia. Precisaremos enfrentar o nada. Precisaremos descobrir nosso verdadeiro querer e voltar para casa, para nós mesmos, nossa casa, um pouco mais inteiros. Se gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal para poder receber mais vídeos como esse, que fale de autoconhecimento, relacionamentos e das dores emocionais. Se cuida. Ótima semana. Beijo.